Bendita Rádio. Bendita Rádio. Bendita Segunda Menos Ordinária. Bendita Rádio. Segunda Menos Ordinária. Benditas coisas que eu não sei, os lugares onde não fui. A Bendita Rádio é um podcast feminista apresentado por Caroleta, Rosana Miziara e Luane Araújo. Interaja com as Benditas pelas nossas redes: SoundCloud, YouTube, Facebook e Instagram. Oi, benditos, benditas, bendites, bendictes. Olá, tudo bem? Salve, tudo jóia? Bom, a gente está aqui com esse programa que a gente já falou no programa passado, né? Que é sobre heteronormatividade, né? Que raio é isso de heteronormatividade? Isso tudo que a gente tem falado, gente, são conceitos que a gente tem escutado muito nos últimos anos, que a gente vê na grande mídia, que a gente vê nas revistas, nos outros podcasts, nos jornais, e que às vezes a gente não sabe muito bem. A gente tenta trazer para vocês algumas coisas que a gente pesquisa. A gente não é aqui nenhum grande, como se diz, sabedor, né, do assunto. A gente não se coloca dessa forma. A gente coloca mais assim, discutindo até para desconstruir mesmo. E assim eu me peguei falando, não, esse programa sobre heteronormatividade vai ser fácil, e sim, porque eu sou heteronormativa. Mas aí a gente se dá conta, né, que de repente, justamente porque eu sou, é difícil pensar sobre isso, porque a gente tem que desconstruir. E aí eu peguei aqui uma definição para trazer para vocês, do SOS Homofobia lá da França, que eu traduzi e que eu achei interessante, achei bem didática, assim, bem bacana de entender. A heteronormatividade pode se definir como um conjunto de normas que apresentam a heterossexualidade como coerente, natural e privilegiada. Ela implica na presunção de que toda pessoa é heterossexual e considera que a heterossexualidade é ideal e superior a toda orientação sexual. A heteronormatividade inclui igualmente o fato de privilegiar a norma de expressão de gêneros binária, o que será que é isso? E que define e impõe as condições necessárias para se ser aceito ou identificado como homem ou mulher. Bom, tá aí a pista do binário, né, gente? E aí, assim, o que é para vocês essa coisa da heteronormatividade? Onde isso se encontra com a heterossexualidade? O que vocês acham? O que você acha, Carol? Olha, para começar, eu acho que a gente pode mudar um pouco essa coisa que nós somos heteronormativas. Nós, na verdade, somos produto da heteronormatividade, da cis-heteronormatividades, né? Da heteronormatividade. Dentre as várias classificações que a gente tem hoje em dia aí de mundo, que tem um monte de gente que fala, mas não sei o que eu sou, o que é cis, o que é trans, o que é hétero, o que é homo, o que é mulher, o que é homem. A gente acaba sendo produto do que se considera cis-heteronormatividade, né? Então eu acho que a gente pode partir daí, assim. E aí pesquisando sobre o assunto, né, quando a gente decidiu... E por que a gente decidiu falar sobre heteronormatividade? A gente já fez um programa sobre feminismo, a gente fez um programa sobre masculinidades, a gente fez um programa sobre... O pop feminismo. E a gente decidiu falar sobre esse assunto. É um assunto que hoje em dia vem sendo discutido, acho que até pela situação política do país, de tudo que a gente tem vivido. Quando esse programa for ao ar, a gente espera que já tenha saído a decisão do STF sobre a criminalização da homofobia e da transfobia. E aí LGBTQ, né, todas essas fobias. Então tomara que a gente já tenha um resultado sobre isso. Enquanto a gente está gravando aqui, isso está sendo discutido hoje em dia na mídia e na atualidade brasileira. E aí a gente decidiu falar sobre isso porque é um assunto que também a gente não é estudiosa sobre o tema, a gente tem curiosidade sobre isso, a gente foi atrás porque
somos um coletivo, né, de mulheres feministas e esse é também um assunto dentro do feminismo. E aí fiquei pensando, né, a gente tem muita... quando a gente fala de heteronormatividade, que o que é a norma, né? O que é visto como o, entre aspas, normal? O que é visto como o comum? É a pessoa considerada cis. E o que é cis? É aquela que tá uma definição muito rasa, tá? É uma pessoa que tá feliz com o seu corpo. Então eu nasci biologicamente considerada mulher, tô me sentindo bem nesse corpo, então eu sou cis. Se eu não estou, eu sou trans. Enfim, gente, só que isso a gente tá falando muito raso, tá? Na verdade, o termo cis, ele nasce porque foi criado o termo trans. Então, assim, a transgeneridade e tal. Então, a partir do momento que você desmedicaliza o termo, você tem que encontrar um termo. É como a masculinidade pro feminismo, entendeu? A partir do momento que você cria um termo trans, então qual que é o oposto disso? O oposto disso é você tá feliz com o seu gênero e com o seu sexo, que é o cis. Que é se identificar, né? Identificado. E, no caso, é a maioria das pessoas. Mas isso não exclui as outras, né? Exato. E aí a gente ficou pensando nisso, a questão de ser cis, o que é hoje no mundo comum? Ser cis, comum e normal, muito entre aspas, tá? Normativo. O que é normativo é ser cis, é ser hétero. Então a gente já estava até discutindo aqui antes de gravar o programa, né? A gente sempre pressupõe que as crianças são heterossexuais. Então, assim, a criança que tá na escola vai sempre, na hora da quadrilha, vai dançar o quê? Menino com menina. Vai ser sempre o par, né? Menino e menina. E aí a gente ficou pensando sobre isso, sobre o que tá acontecendo também no mundo, que hoje a gente tá discutindo as várias formas de, não só de sexualidade, mas também as formas de se relacionar consigo mesmo, relacionar com os outros, a forma como você expressa você mesmo, que é a questão da performatividade, o que é gênero, o que é sexualidade, e é por isso que a gente decidiu e também as fazer opressões. A gente tem discutido muito no mundo as opressões, e eu acho que isso liga com o feminismo. Na verdade, assim, a heteronormatividade é uma forma de opressão para quem não se encaixa nessa norma. Então, assim, na verdade, a gente nem se dá conta de que é como no feminismo o lambda é o homem, né? Tipo, a base de tudo é o homem, o resto é uma derivação Uma disso. derivação do homem. E a né? heteronormatividade, na verdade, funciona do mesmo jeito. Então, por isso que acho que para nós feministas fica muito fácil de imaginar o quanto isso pode ser opressor com pessoas que não estão dentro dessa norma. Pessoas, e não só pessoas trans, acho que a gente nem entrou nessa discussão, mas assim, como a heteronormatividade entra na coisa da heterossexualidade, pessoas assexuais, porque, gente... Pansexuais. Isso existe. Bissexuais, né? Assexual existe, são pessoas que não se encaixam, não sentem atração, ou não se encaixam, ou não é nem... Sei lá, às vezes não tem atração sexual. Ou as pessoas fluidas que podem por uma coisa, por outra. Então, assim, tudo isso sai fora da normatividade e entra na coisa do que é chamado, o que foi chamado queer, né? E que é essa coisa, queer vem de ser estranho e tal, que a Judith Butler pegou lá do Foucault e trouxe pra gente. E começou a teorizar a questão da performatividade, dizendo pra gente que é uma forma de libertação, né? Dizendo pra gente que o gênero não tem nada a ver com o sexo e, na verdade, ele precede ao sexo, né? Mas não sei se vocês querem falar. Você quer falar um pouquinho, Rô? Você não falou ainda? Não, eu tô aqui escutando, tô aprendendo com vocês. O que me causa... estranheza e achar normal que isso aconteça, é que eu acho que assim, essa questão não é do mundo natural, é do mundo cultural. Sim. Culturalmente que essas diferenças se dão.
Mas parece, quando você pega o senso comum para as pessoas, que isso é natural, que isso aconteceu. A gente vai ver que isso vai se desmembrar no nosso programa de meio ambiente e no programa de cidadania, que isso acontece. A moral da história humanos, né? de direitos humanos e de meio ambiente, ela é a mesma coisa. Parece que existe um processo natural na coisa. Então, homem fica com mulher porque tem a procriação, porque tem um sistema. Então, isso tudo é a base da heteronormatividade que vai se espraiar culturalmente em vários setores. E a base da opressão do corpo, a opressão do corpo, né? Que isso acontece na mulher, isso está acontecendo nas pessoas e que não vai binárias. desembocar na heterossexualidade. Depois a Carol vai retomar e vai falar da heterossexualidade compulsória, como aquilo já que é nato e que você já nasce com aquilo. Mas o que vai me causar maior estranheza e perplexidade, que é isso que a gente tem que tomar cuidado, que é isso que está em votação, e isso não tem a ver com pessoas serem de esquerda ou de direita. Isso tem que ficar muito claro, porque ele acaba trazendo uma questão e uma carga preconceituosa muito grande. Ela traz uma coisa da ordem da moral muito grande e que vai afetar o direito de todo mundo que não está naquela ordem. Uhum. Então, se você não está também circunscrito nesse direito da heteronormatividade, então, se as mulheres já têm problemas, questões jurídicas em relação à diferença em relação ao homem ao longo da história, essas pessoas que não estão enquadradas nesse sistema heteronormativo vão ter problemas de cidadania, problemas sérios de cidadania, através não só do preconceito, mas de uma moral incrível em cima disso. Então, eu acho que se trata disso, é uma crise disso que a gente está vivendo. É por isso que é tão importante essa legislação sobre a LGBTQ-fobia ou sobre... Enfim, é importante a gente apoiar que isso se torne crime, né? Como um crime de ódio, como um crime de racismo, porque a gente está falando de vidas humanas. Sim. Sabe? Existe essa discussão se tornar um crime, se tornar a homofobia ou a transfobia ou, né, todas essas fobias aos diferentes, vamos dizer assim, se isso não configura uma coisa punitivista, que se isso vai inibir as pessoas. Eu acho que inibir nunca vai, né, assim, não é porque a gente tem um crime de racismo que as pessoas deixaram de ser racistas, mas eu acho que é um ponto importante nós como evolução como sociedade, e evolução num ponto muito, tô falando isso muito, eu sou melhor porque eu vivo numa sociedade que tem criminalização desse tipo de coisa, não é nem isso, mas eu acho que é também uma forma da gente dar luz colocar luz sobre esse tipo de assunto. Então, a partir do momento que você fala que homofobia e transfobia é crime, são crimes, LGBT, tudo, todas as fobias aos corpos e sexualidades e modos de viver diferentes. A partir do momento que você coloca que discriminar esse tipo de coisa é um crime, você também coloca a luz em cima disso pra falar, mas por que é crime? Então, porque a gente vive num país que mais mata transexuais e homossexuais no mundo, né? Então... É o primeiro, né? Porque não existe, assim, uma estatística oficial do mundo inteiro, mas existem muitos estudos isolados que confirmam esse tipo de coisa. Então, eu acho que falar sobre heteronormatividade é também a gente falar sobre essa nossa sociedade muito contemporânea, né? E assim, na verdade, isso já vem lá desde o Foucault, quando ele fala da questão do poder e de como isso é produção de poder também, né? Isso é produção de poder. Então, tem que pensar isso numa perspectiva bem ampla, sabe? Não pensar, talvez, numa perspectiva só... a nossa sociedade hoje em dia está mais preconceituosa. Eu acho que não, eu acho que é um plano que está em vários níveis e que essas questões de poder, que na verdade o poder está nas mãos dos homens héteros, brancos, cis, sim, mas e o patriarcado está inserido nisso, isso tudo, na verdade, a gente falou no programa de masculinidades um pouco disso, né? Mas, Carol, eu queria perguntar uma coisa que
é uma polêmica assim, do dia a dia aqui do brasileiro, essas coisas da ideologia de gênero, né? Que isso tem a ver com heteronormatividade? O que você acha? Não, pra começar, a gente tem que tirar, né, isso, né, gente? Essa coisa de ideologia de gênero. Eu acho que até nesse julgamento da ação que fala sobre criminalização de homofobia e transfobia, o ministro Celso de Mello falou uma coisa muito relevante, assim. O que é ideologia de gênero, se a gente for pensar? Ideologia de gênero, né, a gente tá vivendo hoje um momento político que acabou elegendo um presidente que prometeu acabar com a ideologia de gênero nas escolas, com as crianças, sendo que isso nunca existiu. E aí o ministro hoje falou de um autor, depois a gente até coloca nas nossas redes, que falava: a ideologia de gênero, na verdade, é a ideologia de gênero heteronormativa. Hoje, a gente tem uma sociedade, um sistema cultural, uma moral, né, como a Rosana falou, que pressupõe o quê? Que as pessoas têm que ser heterossexuais, que elas têm que ser cis, elas têm que seguir um padrão determinado que se acha normal, e aí seja por fanáticos religiosos, seja por qualquer tipo de fanatismo. E é interessante que ele coloca isso, né? A ideologia de gênero, na verdade, é quando você fala que as pessoas elas têm que ser heterossexuais, elas têm que ser cisgênero. Então eu achei muito interessante, assim, ouvindo e lendo o ministro falar sobre isso, assim, porque inverte essa lógica que a gente tá falando, né? Porque o que se falar, o que é ideologia de gênero? A ideologia de gênero é você ensinar para uma criança que ela tem que ser gay, né? Porque isso é o que foi propagado, né? As fake news que ganharam as eleições propagaram o quê? Propagaram esse tipo de coisa absurda, que isso nunca existiu. E por que nunca existiu? Porque, na verdade, quando você fala sobre gênero e sexualidade, você fala sobre liberdade. Então, você fala sobre liberdade para uma criança, de repente, que não tá muito confortável na maneira como ela performa o gênero ou a sexualidade dela. É muito complicado falar de sexualidade de crianças e de adolescentes, mas, gente, isso acaba existindo, e não só, eu né? acho que você fala também de prevenção, tanto de prevenção quanto vamos falar de coisas bem práticas de gravidez precoce e de doenças, mas também de prevenção de abuso. A partir do momento que uma criança entende que é uma coisa que ela sentiu que estava errado, que não era legal, que aquilo é um abuso, ela pode falar e a gente pode prevenir. Então, assim, e existem, assim, eu vi um número outro dia que parece que 50% das crianças abusadas tem menos de 5 anos, gente. É tipo um negócio assim surreal. Eu fiquei geralmente pela família. Eu nem quis ler. Geralmente pelos pais. Porque aquilo doeu no meu coração, Pai, assim. Então eu acho que tudo isso é falar de gênero sem ser ideológico. Não é ser ideológico. Acho que é uma questão de proteção das crianças até. Falar com as crianças sobre, olha, tanto a questão da liberdade, como você falou, mas também a questão de, olha, isso, se não for legal pra você, você pode falar, ter alguém seguro pra falar, né? É um assunto delicado mesmo, mas é um assunto que permeia muito as discussões sobre a tal do aspas, tá, gente? Várias aspas, ideologia de gênero. Sim, né? Sim. E eu acho complicado, né, às vezes a gente entrar esse tipo de assunto, porque sempre pressupõe que quando a gente fala sobre sexualidade, a gente tá se metendo na privacidade das pessoas, e é muito contrário. A partir do momento que você começa a falar sobre isso, é justamente para não se meter na privacidade das pessoas, que as pessoas elas podem fazer o que elas quiserem no íntimo delas, no privado delas, assim. E ao mesmo tempo, o privado é político, que já desde a segunda vaga, da tal da vaga, da onda, né, do feminismo, quando elas lutaram
pela pílula anticoncepcional, quando elas lutaram pelo aborto. Ó, a Lu falando da segunda onda, disse que não podia Então, falar de onda. Não, Quem eu tô falando... que disse lá no primeiro programa que eu vim didaticamente explicando as ondas? Não, eu não tô aí com esse negócio de onda. Não, Se mas eu tô vocês falando não olhando pra ouviram- você, de propósito. Se vocês não ouviram o primeiro programa, vão lá ouvir. Eu pra gosto ver de o que a gente tá falando. tudo. Não, mas Explicadinho eu na falei história. de propósito. Eu falei de propósito, mas é usado segunda onda e tal. Mas assim, nessa segunda onda se descobriu muito assim, a questão de que o nosso corpo ou seja, o corpo da mulher é político. Porque assim, a gente quer legislar sobre se ela vai tomar anticoncepcional, se ela vai abortar ou não. Então, eu acho que tudo isso acaba sendo que o privado acaba sendo político. E eu acho que a militância feminista pode muito bem contribuir para a militância, para desconstruir a heteronormatividade. Com certeza, porque a gente está falando da mesma luta, que é o poder sobre o corpo, legislar sobre o corpo. Então é a mesma luta das feministas, para mim, assim, a meu ver, né? Eu vou, já que você falou sobre isso, deixa eu falar aqui a gente também vai entrar nessa questão da heterossexualidade compulsória, porque é um assunto muito ligado à coisa da heteronormatividade. E aí tem um artigo do lado pessoal do QG feminista que fala um pouco, mas o que é isso? Heterossexualidade compulsória, né? Compulsória é sempre, é obrigatório, né? Quando você fala assim, então, por que você sempre olha alguém e você pressupõe que essa pessoa é heterossexual? E aí elas falam assim, a heterossexualidade compulsória é um regime político que visa manter o acesso de homens aos corpos e capacidades laborais e reprodutivas das mulheres, através do conceito ferrenho de núcleo familiar, monogamia, dicotomia entre espaços públicos e privados e de uma naturalização da mulher enquanto categoria reprodutiva, resumida a sua especificidade biológica e, portanto, inferior, complementar, existente apenas em oposição ao masculino, saído da costela. Então, quando a gente fala, né, a gente tem que dar uma gargalhada, né? Porque é foda. Exato, porque quando a gente fala de heteronormatividade, e aí ligado um pouco à heterossexualidade, é um pouco isso, é você pressupor que existem duas não vou dizer nem duas forças, né? Uma força e uma fraqueza, o homem e a mulher. E o normal é o homem fazer certas coisas, a mulher fazer outras. O que você acha disso, Rô? Você que tem filhos, como é que você lidou com isso? Na criação dos seus filhos? A gente não para pra pensar sobre isso. Eu não peguei esse fenômeno ainda, essa liberação, porque eu acho que a gente tá vivendo um momento positivo de liberação, porque eu acho que essas coisas, liberação das palavras e das pessoas poderem ser trans, cis, pan, fluido e poderem se expressar e colocar mais. Eu já vou falar dos meus filhos, eu fiz um projeto lá no Museu da Pessoa, há uns 6, 7 anos atrás, com o pessoal da Barong, que é uma ONG que cuida da regularização dos direitos civis, troca de documento, RG, passaporte de trans, com o Barry Wolf, mostrar pra ele o programa. Com ele que eu entrei um pouco nesse universo trans e a gente fez uma coleção virtual que está no portal do Museu da Pessoa, www.museudapessoa.net, que chama Trans Histórias. E para mim foi muito rico porque eu fiz a história de vida dessas. Eram 4 homens e 2 mulheres, agora eu não lembro direito. E eu fiz a história de vida dentro daquela metodologia que vocês conhecem, que pergunta desde o momento que nasceu até o dia de hoje quais são as perspectivas. E para entender em que momentos a pessoa se descobriu ou não se descobriu, como é que foi esse processo. E na maioria das pessoas foram processos super dolorosos, que tiveram que sair de casa, condições sociais baixíssimas, vieram do Nordeste, vieram aqui morar perto do Carandiru, lá onde era o presídio do Carandiru. E eu não tinha noção desse universo e eu compartilhei com meus filhos isso. E eles já olhavam com mais naturalidade, inclusive. Não que eu não olhasse com naturalidade, eu não conhecia o universo, a história, qual a dificuldade nesse país de ser.
E eu ficava pensando, mas por que pela opção sexual, pelo gênero, pela maneira? O que acontece? E discutindo com meus filhos, eles falaram assim, mãe, mas isso tudo é da ordem da moral. Eu fiquei feliz de escutar isso. É da moral, porque tem que ter um nome, a pessoa não pode ser diferente de homem e mulher, tudo tem que ser nominado, e tudo que é diferente desse nome. E quando eles falaram da ordem, o Chico, na verdade, eu não tive essa conversa com a Tati ainda, é da ordem da moral. Eu falei, ai, que bom, então alguma coisa eu passei para esses meninos que deu certo, porque você pode ter o estranhamento, eu não acho isso condenável para pessoas que viveram sempre nesse mundo da heteronormatividade e não se desconstruíram. Por isso que a Lu falou no começo do programa, pra gente falar, a gente tem que se desconstruir, porque a gente já tá arraigado. Então, às vezes, você tem um estranhamento que você nem sabe que você tem quando você vê se manifesta. Mas o que causa estranheza, eu acho que é a moral, é a moral da história. É esse preconceito, esse moralismo que existe dentro do que é fora da heteronormatividade. Eu acho que é isso que tem em questão. Claro que tem toda uma questão do patriarcado, eu nunca dissocio desse regime socialista, capitalista, desses ismos que existem, porque eu acho que ele está ligado a um sistema econômico, político, que é difícil preconizar, mas eu acho que ele vem muito antes disso, porque se a gente pegar os gregos, por exemplo, você tinha o homossexualismo, o lesbianismo, tudo bem não. Homossexualidade, desculpa. Mas pederastia, comportamentos que se chamavam, entre aspas, né, porque não são comportamentos, mas desejos, eu acho que são desejos, que não eram condenados, mas tinha hierarquia. Homens mais velhos com meninos mais jovens, homens mais ricos e numa posição política hierarquicamente superior. Então já existia essa dicotomia, mas no mundo do desejo não tinha essa proibição. No mundo do desejo não tinha. Mesmo dentre as mulheres que eram já sofriam preconceitos em relação aos homens, mas no campo do desejo, eu sinto que essa questão da moral, ela muda historicamente, isso dá para ser estudado, e o Foucault traz um pouco essa dimensão, é o papa dessa dimensão de trazer isso, ela vem com a queda do Império Romano e a ascensão do cristianismo. A partir do momento que você tem essa regulação dos corpos, do homem, da mulher, essa normatização. E aí essa questão moral, ela vem numa outra dimensão. Então, acrescido a essa questão política, a essa questão de diferenciação entre rico, pobre, homem e mulher, vem a proibição do desejo. Aliás, então eu acho que essa questão, além de trazer, ela questiona essa ordem desse sistema vigente. Eu não gosto de falar desse sistema vigente capitalista, porque parece que em outros sistemas não tem isso. Não, eu acho que então eu acho que tem mais patriarcado que capitalista. Eu acho que passa por aí, e acho que tem a ver com essa moral judaica cristã. Eu acho que passa por aí, não tem como dissociar. E eu acho que essa questão moral, ela incomoda demais as pessoas. Ela incomoda pessoas próximas a nós. É que você falou disso do cristianismo, é que tem sempre aquela história, né? O problema não é Cristo, o problema é o fã-clube, né? Porque... Não, como isso foi usado e interpretado. Eu não sou nem religiosa. Não, eu não tô entrando. Eu não tenho, não, é que eu tô fazendo. Minha família é cristã, eu tô usando como isso foi usado e como isso... Não, é o judaico-cristão, gente, é todo um sistema. Eu tô fazendo... É um sistema de opressão de poder e de opressão sobre corpos. Não, eu tô fazendo uma brincadeira, na verdade, porque existe isso, assim, o problema não é Cristo e o cristianismo, o problema é o fã-clube, assim... Enfim. Quem que soltou essa expressão? Vou procurar aqui no Google. Quem? É Nietzsche? Não sei. Deus inventou os homens e não soube o que fazer com os corpos. A gente depois vê essa daí. Mas essa frase então, mas Deus inventou os homens, eu já não gosto. Não, é uma ironia. Que é os homens e as mulheres. Não, mas...
O que eu quero dizer... Aí que já não encaixa bem no que a gente tá falando. Mas eu não acho que... Eu não tô vendo por aí, desculpa. Não, eu sei. Eu tô pegando nessa minha linha, nesse raciocínio que eu tô falando, da questão da moral dos corpos desejantes. É que o corpo nunca tem lugar, na verdade. Poderia ser, Deus inventou os homens, as mulheres, mas é que antes não existia essa expressão e esse conceito, ou cis, ou trans, Então, ou quer que é seja. isso que a gente tá Mas questionando. o que eu tô falando, isso é uma expressão de séculos e séculos atrás, mas que já preconizava essa questão. A gente tá falando disso, mas eu tô trazendo uma dimensão que é dos corpos desejantes, do desejo que você tem, de como você proíbe o desejo. Vocês têm dicas de alguma coisa, de algum filme que vocês tenham visto? Filmes, livros, alguma coisa? Lu, você Acho que que a tá... Rô Eu que falei, tem, né, não, uma eu dica. falei da coleção do museu, que eu acho bacana, porque você escutar histórias trans pelas próprias trans e próprios trans. Então eu acho que a história pela pessoa, eu acho que ter esse relato, ele é muito interessante, porque quando a gente ouve o outro ou a outra, quando a gente para ouvir, a gente não tem tolerância. Eu não gosto dessa coisa de quando você ouve, você fica tolerante, porque ninguém precisa tolerar nada, inclusive. Mas você vê, você tem uma aproximação pela pessoa por sentimentos. É uma pessoa que chora, que ama, que ri, igual você, um pobre, um rico, um japonês, uma trans, um pan, o que for. Então não é isso que está em questão, é o ser humano, é a pessoa. Então por isso que eu recomendo fortemente a leitura desses depoimentos. Isso que você está falando é interessante, porque eu, por exemplo, comecei a questionar a questão da heteronormatividade assistindo justamente documentários que passaram no GNT, que eu não sei se vão estar acessíveis. Ah, você comentou uma vez. Então eu não vou indicar, mas assim, quem quiser procurar, procura. Falando sobre pessoas trans, várias histórias trans, eu acho que chama. E aí foi muito legal, porque eu comecei a questionar, falei, nossa, eu nunca tinha pensado que essas pessoas sofreriam dessa maneira. E um documentário que eu também não vou saber o nome agora, de repente eu procuro para colocar para vocês, que eu assisti e que eram falando sobre as pessoas assexuadas. E aí, eram pessoas assexuadas que sofreram opressão médica em suas infâncias. Então, assim, eram duas pessoas, uma identificada como homem, uma como mulher, daí eles descobrem e tal. É super interessante, eu vou colocar, não vou lembrar o nome agora, mas independente, a mensagem é essa mesma que a sua. Assistir documentários, ouvir histórias, acho que uma grande porta pra gente questionar a nossa heteronormatividade. E acho que desde já, a gente se desculpa se de alguma forma a gente usou algum tipo de termo que as outras pessoas acham que pode ser ofensivo. Estamos todos nessa desconstrução. Quem quiser colocar nas nossas redes ou mandar inbox, como se sentir mais à vontade, faz essa comunicação com a gente, porque a gente está super aberto, assim, nessa desconstrução mesmo. A gente está num trabalho de criação de conteúdo, de comunicação e a gente está também nessa desconstrução, assumindo que a gente não tem também tudo isso muito formatado, né? Não, eu uso vários termos, ainda vocês ficam me corrigindo, porque eu exatamente... Mas tô aqui para aprender e acho que a gente pode aprender juntas. Carol, você tem alguma coisa pra falar? Alguma dica? Tem um filme que eu assisti muitos anos atrás que chama XXY, que aí também vai toda uma outra... É uma história de uma pessoa que ela nasce com ambas as características sexuais, masculinas e femininas, e aí os pais meio que só vão morar num lugar super isolado porque não entendem muito como lidar com isso, porque aí eu acho que entra nessa coisa da nossa heteronormatividade. Se a gente tá falando a gente entra nessa coisa binária, né? É homem ou mulher, às vezes pode ser homem e mulher, pode ser homem, não, pode não ser homem, pode não ser mulher. Então eu acho que para além dos binarismos aí, né, é um ou outro, pode ser nenhum nem outro. Eu usei a palavra intersexual, eu falei a palavra, agora até já corrigindo, eu falei assexual e na verdade o filme era sobre duas pessoas intersexuais. Aí que é uma outra coisa, que na verdade tem as duas coisas biologicamente, e aí a questão do gênero
depois vai se resolver no social. E é bem complexo, bem mais complexo do que até o que a gente pode falar num podcast, né, de meia hora. Mas na verdade é só para abrir janelas, assim, para vocês irem pesquisar. E o que você quer? Não, eu só quero dar o gancho pro próximo programa sobre direitos humanos. E para encerrar esse, que eu acho que o que está em questão agora aqui no país, e que é a questão do momento que eu já falei no começo do programa, é que a cidadania e os direitos não está garantido para essas pessoas. Da mesma maneira como estão garantidos os direitos das pessoas heterossexuais. Não estão. Heteronormativas. Então eu acho que isso é muito grave. Então eu acho que o programa está indo ao ar exatamente nesse contexto. Então eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso e tomar cuidado que com preconceitos a gente pode prejudicar a vida dessas pessoas. Sim. Não, e é aquela coisa também, né, gente? Paremos de cuidar dos cus alheios, das bucetas alheias. Então não vamos mais cuidar da vida das pessoas, vamos cuidar das nossas vidas. Eu acho que a gente só pode cuidar da vida dos outros quando elas estão ameaçadas por algum tipo de poder externo e que a gente pode impedir ajudando. Então, eu acho que essa é a única coisa que eu posso falar. Não cuidemos dos cus e bucetas alheias. É isso aí. Então não percam o próximo programa sobre direitos humanos. Uma bendita semana pra vocês. Bendita! Epa! Vamos fazer um brinde. O visual da terceira temporada do nosso podcast é oferecido por La Rage, coletivo francês de artistas feministas. Interaja com as benditas pelas nossas redes: SoundCloud, YouTube, Facebook e Instagram.